Fala aí, turminha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos com mais um vídeo, mais um da série Copa do Brasil. Vamos relembrar a campanha dos campeões da Copa do Brasil. Estamos em 2022. Título do tetracampeão do Flamengo, tetracampeonato da Copa do Brasil do Flamengo. Vamos relembrar como foi toda a campanha, vamos relembrar quem eram os atores, né, os personagens da conquista. Vamos lá, Copa do Brasil. A campanha do Flamengo na Copa do Brasil de 2002 teve como adversário o Alto na terceira fase da competição. O primeiro jogo da equipe foi na terceira fase, já que a equipe foi para a competição vindo da Libertadores. Após um jogo fraco, tecnicamente, o rubro-negro saiu atrás, mas derrotou a equipe do Piauí por 2-1 de virada. Gols de João Gomes e Pedro marcando, né, joga marcadores de gols para o Flamengo. Segundo jogo no Maracanã, o Flamengo também encontra o Altos, né, jogo de volta, ainda sobre o comando do português Paulo Souza, né, que viria deixar o comando do time. O rubro-negro fez um jogo protocolar e venceu com 2 gols, né, gols de pênalti de Gabigol e Vitor Hugo, confirmando a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O elenco do Flamengo naquela temporada tinha jogadores Diego Alves, Varela, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Eric Pulgar, Ayrton Lucas, Everton Ribeiro, Thiago Maia, Gabigol, Diego de Arrascaeta, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Everton, Santos, Pedro, Rodinei, Davi Luiz, Matheus Cunha, Bruno Henrique, Vitor Hugo, tinha Pablo, Marinho, Arturo Vidal, Cleiton, Mateuzinho, João Gomes, Matheus França e Hugo Souza. E o técnico depois foi o Paulo Souza no início, e depois Dorival Júnior assumiu, né, o comando. Nas oitavas de final, o Atlético Mineiro foi o adversário, e nas oitavas, portanto, aí um adversário pesadíssimo, né? O Atlético tratava-se de um adversário forte, que tinha montado um time super forte para a disputa de todas as competições. No caso, o Atlético era o atual campeão da Copa do Brasil. A primeira partida foi no Mineirão, e com uma grande atuação de Hulk, que marcou os 2 gols da equipe, e o time mineiro derrotou o Flamengo por 2-1. Isso porque aos 34 minutos do segundo tempo, Lázaro fez o gol de honra da equipe que já estava sendo comandada por Dorival Júnior. Nessa partida, destaque foi a fala de Gabigol, que após o jogo ele declara: fizemos um bom jogo, claro, tomamos 2 gols, mas precisamos bem fazermos um gol que nos deixou vivo. Agora temos 2 semanas, temos a Libertadores, e quando eles forem lá, vão conhecer o que é pressão, o que é o inferno. Foi a fala de Gabriel Barbosa. E no Maracanã, o Flamengo vence por 2-0. Jogo nas oitavas de final. O jogo de volta, portanto, no Maracanã, estava pulsando e empurrando, né? O Maracanã pulsando e empurrando o rubro-negro para a vitória, classificação por 2-0, com gols de Arrascaeta, né? 2 gols de Arrascaeta, grande nome da classificação do mais querido para as semifinais. Nessa partida, o Flamengo mandou no jogo e não deu nenhuma chance para a equipe mineira. Classificação Flamengo, portanto, para as quartas de final. Flamengo encontra pela frente mais um Atlético, dessa vez o Paranaense. Nas quartas de finais do jogo de ida, o Flamengo pressionou, buscou o gol a todo momento, mas não conseguiu sair do 0-0 no jogo de ida no Maracanã. Atlético 0, Flamengo 1. Na Arena da Baixada, no jogo das quartas de final, jogo de volta, o rubro-negro pressionou, assim como no jogo de ida, e o gol da classificação veio no melhor estilo de puxeta. Pedro marcou o gol na vitória da Liga Arena
classificando, portanto, o rubro-negro para as semifinais da competições. Flamengo, portanto, indo aí para as semifinais e encontra mais um pesadíssimo adversário. Apesar de toda a pressão da equipe do São Paulo no jogo de ida, por estar jogando em casa, logo cedo o rubro-negro abriu o placar com João Gomes e deu uma tranquilidade para a equipe no primeiro tempo. Mesmo com os paulistas pressionando, na segunda etapa, Gabigol marca o segundo para o rubro-negro e o São Paulo diminuiu com o Nestor, mas no mais próximo do fim da partida, Everton Cebolinha marcou o terceiro e fechou o placar. Flamengo 3-1 em pleno Morumbi. Jogo de volta, o Flamengo vence o São Paulo por 1-0 após o placar folgado lá no primeiro jogo. No segundo duelo no Maracanã, o rubro-negro fez apenas 1-0 de forma rápida e administrou o jogo. Mesmo o São Paulo tendo boas chances de empatar, o rubro-negro soube se segurar e sair vitorioso. Nesse mata-mata contra a equipe paulista, o time que era dirigido por Rogério Ceni finalizou 40 vezes na soma dos jogos, enquanto o rubro-negro apenas 15, mas o resultado foi Flamengo 1-0 e classificação para a grande final. Na final, o Flamengo encontrou o Corinthians no primeiro duelo. Na final, na Neoquímica Arena, foi um jogo de boas oportunidades para ambas as equipes, mas apesar das tentativas, a partida ficou no 0-0, deixando a decisão para o jogo de volta no Maracanã. Placar final, portanto, do primeiro jogo 0-0. No jogo de volta, mais um empate, né? A final começou com tudo para o Flamengo. Logo no início, o jogo, Pedro abriu o placar para o mais querido e fez pulsar o Maracanã com mais de 68 mil torcedores. Após a abertura do placar, o rubro-negro continuou em busca de mais um gol, mas na segunda etapa cansou e o Corinthians começou a pressionar mais a meta do goleiro Santos e chegou ao empate com Juliano, levando o duelo para as penalidade máxima. Nos pênaltis, Felipe Luiz perdeu logo de cara para o Flamengo, jogando a pressão para o goleiro Santos, mas após boas cobranças de ambos, né, Fagner e Matheus Vital, perderam para o Corinthians e Rodinei definiu o título para o mais querido. Flamengo campeão da Copa do Brasil daquele ano nos pênaltis, gol, né, de Rodinei, o herói do título, o herói da conquista do Flamengo. Valeu, galera, se você curtiu, deixa um like e não esqueça de compartilhar com os amigos nas suas redes sociais. Até mais.